O nosso tema hoje aqui no Além da Notícia é xenofobia. Pegue suas redes sociais, pegue o telefone, bate na porta da vizinha, pede para sintonizar na Canção Nova. Eu estou com dois convidados maravilhosos aqui. Olha, de fato, vocês são. Muito obrigado pela presença. Senhores, falando de xenofobia, a gente olha sobre vários eixos. Falamos agora há pouco no primeiro bloco sobre o que causa de atraso e como isso atrasa o homem, a humanidade. Episódios como esse que agora a gente está vivendo. E estamos, inclusive, assustados com novas possibilidades de que isso possa crescer em outras partes do mundo também. E a economia pode ser atingida, a economia mundial pode ser atingida com esses episódios, quando, inclusive, eles chegam propondo, pelo contrário, de que vai fortalecer a economia o Trump está dizendo que vai fortalecer a economia do país dele, fechar as portas, fechar os muros para o estrangeiro. A economia pode ser atingida negativamente agora? Certamente sim. No caso dos Estados Unidos, eu não tenho dúvida. Se prosperar esse tipo de proposta apresentada pelo presidente Trump, os Estados Unidos serão os maiores prejudicados. A essa altura, eu imagino que do outro lado do mundo, a China está batendo palmas. Quer dizer, para ela... Eu já pensei nisso também. Para ela é de todo interessante que os Estados Unidos, anacronicamente, ou seja, defasados do tempo, resolvam adotar medidas ditas protecionistas. Isso funcionou no início do capitalismo contemporâneo, ao longo de boa parte do século XIX, mas à medida em que essa economia vai cada vez mais se mundializando e destruindo todas as antigas formas de organização econômica, há uma expressão de Marx que eu acho deliciosa, ela é até poética. Ele dizia em 1848, com Engels, que a moderna indústria, e quando ele falava de moderna indústria, ele estava falando do capitalismo que estava se consolidando, teria um caminho irreversível e ia atingir o mundo inteiro. E na medida que esse capitalismo, essa moderna indústria se disseminava, se universalizava, ele ia destruindo todas as antigas formas de produção econômica. E ele produziu uma frase que me parece poética: tudo que é sólido desmancha no ar. Ou seja, tudo aquilo que a gente acreditava que era eterno, que ia existir para sempre, vai ser subvertido por essa nova economia. Ora, isso ele falou em 1848. Nós estamos em 2017. O que a economia fez não foi outra coisa senão aprofundar esse vaticínio. Então, hoje, na verdade, o próprio conceito de fronteiras nacionais, de certa maneira, se flexibilizou. Não é possível eu estabelecer muros quando existe, por exemplo, a rede mundial de computadores. Ou seja, as ideias pululam, elas avançam para todos os lados. Então, assumir uma medida protecionista hoje me parece algo parecido com a esquizofrenia, que é negar a própria realidade da economia. E quem nega essa realidade vai sofrer os efeitos dela. Então, eu acho que os Estados Unidos correm um risco grande. E vou até fazer uma coisa que eu, como historiador, não deveria. Porque o historiador, você sabe, é o profeta com o olhar voltado para trás. Porque o profeta bíblico é aquele que anuncia o que virá. Sim. Não, nós anunciamos o que foi. Por isso a gente erra bem menos que os economistas, porque o economista adora fazer prognóstico e erra tudo. Mas, enfim, eu vou fazer um prognóstico. Se Trump continua colocando em prática isso que ele está verbalizando, provavelmente ele não completa os 4 anos de mandato. Ou seja, o próprio establishment norte-americano, inclusive do Partido Republicano, vai perceber que ele é um estorvo e um perigo e vai ser colocado à margem. Pergunto, que peso tem hoje as vozes, e vou tomar aqui uma, do Papa Francisco, por exemplo, que nos últimos anos, antes de se imaginar que o Trump um dia chegaria à presidência, ele vem já lidando com essa questão dos refugiados, dos imigrantes, pedindo que os países abram as portas para acolher aquele que foge do caos e da miséria na África, da guerra na Síria, ali no Oriente, da violência provocada pelo Estado Islâmico. Que peso tem esta voz? E que outras vozes poderiam se unir para, nesta hora, serem tão fortes quanto se está percebendo que é forte o que o Trump quer fazer? Sim, a voz do líder, né, maior da Igreja Católica é determinante, né? Se a gente pegar, fazendo até um pouco tomada do professor
Antônio, aqui antes, se nós pegarmos, por exemplo, a produção marxista na Europa, na década passada, a principal pesquisa é sobre religião, sobre a igreja. Isso é uma coisa fundamental. Então, a igreja ela retoma, né, um papel histórico que, em algum momento, pode ter ficado um pouco de lado, principalmente talvez no século XX, e essa liderança ela é retomada. Uma das características históricas da igreja. A igreja ela é internacional, ela não tem fronteiras. Né? A fronteira é o espírito humano. Né? Então, é uma outra condição. Nesse tema caríssimo, a existência humana, que são os refugiados, porque é um direito humano básico, né? Realmente tem sido a igreja, nós vemos no Brasil a ação, né, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, de São Paulo, tem sido fundamentais para lidar com essa questão. Se numericamente no Brasil não é um número de milhões no período atual, ele é um número crescente. Mas também não é pelo número, é pela escala numerária em si. É pelo que isso significa. Né? O refugiado é aquele que talvez precisasse de mais atenção, porque ele está junto, em geral, dos pobres, junto dos excluídos, junto dos humilhados. Ele é uma das condições piores de existência. Então, talvez ele seja exatamente aquele que precisa de mais apoio. Não é? E o Papa ele realmente tem sido uma liderança. Recentemente, a questão de Cuba, um embargo histórico, que na verdade não foi suspenso, mas houve também uma flexibilização, né, de mais de 50 anos diante desse país, um país vizinho, um país irmão, um país latino-americano, não é? Que graças aos esforços do Papa Francisco, você teve um avanço incrível e que realmente, dado o Trump, isso pode ter um retrocesso. Mas, dessa maneira, com essa nova liderança norte-americana, o Papa ele reassume uma liderança de contraponto de uma visão xenofóbica, de uma visão racista e preconceituosa em relação à espécie humana. E você sabe que este posicionamento do Papa ele encontra certa resistência até mesmo no ambiente de igreja. Já constatei isso entre cristãos, e sei que estou falando isso aqui com toda a responsabilidade no meio católico também, e me assusta muito isso, porque Jesus foi um estrangeiro, foi um migrante, foi um refugiado com seus pais, Maria e José. E para mim é difícil admitir um cristão não entender o sofrimento de um refugiado, de um imigrante, de um estrangeiro. São Paulo, por exemplo. São Paulo também. E claro, usa-se sempre o argumento do perigo da violência. No caso, quando se põe contra o refugiado, o acolhimento do refugiado, é porque ele oferece um perigo, e neste caso um perigo pela religião ou pela atitude violenta que venha a ter. Cita-se casos isolados, como já aconteceram na Alemanha, e vão acontecer de fato. Mas como também aceitar este risco? Entender que vai haver de fato o risco, mas o acolhimento, o receber é muito mais nobre, muito mais imperioso. Eu acho que é aí que entra exatamente o papel do Papa Francisco. Na verdade, sob certos aspectos, ele me faz lembrar um pouco João 23, da virada da década de 50 para o início dos anos 1960. É claro que é um outro contexto. E para a gente entender o papel que hoje o Papa Francisco representa, eu vou retomar o que eu disse no início da nossa conversa. Nós vivemos um momento de crise generalizada e é uma crise global, mas sobretudo uma crise de valores, mas também uma crise que manifesta o declínio da política tradicional. Então, nessa escassez de lideranças, nessa dificuldade homérica de se encontrar estadistas pelo mundo afora, uma figura como a do Papa Francisco se agiganta. Repare bem, ele não tem, talvez, a densidade teológica do Papa Bento XVI, mas ele tem alguma coisa de que o mundo carece demais hoje. Ele tem o olhar voltado para aqueles que mais sofrem. Ou seja, ele está muito mais preocupado com o drama humano.
João Paulo II, por exemplo, estava muito preocupado com as condições históricas, políticas do mundo quando ele era pontífice e foi decisivo, E inclusive... aquilo era essencial naquela época, né? E foi decisivo para o desmonte das ditaduras ditas comunistas do leste europeu. E falando de muros aqui, o Muro de Berlim, por O exemplo. Muro de Berlim. Quer dizer, João Paulo II foi fundamental para aquele processo. O Papa Francisco representa, digamos, um outro viés. Ou seja, ele, embora seja chefe de Estado, ele, na verdade, é o chefe espiritual da maior religião monoteísta do planeta, não é? Com mais de 1 bilhão de seguidores pelo mundo afora. 1 bilhão 200 e poucos Exatamente. Aí significa dizer que a palavra do Papa tem um peso. Pode ser simbólico, não tem problema. Mas qual é o ser humano que não vive sob símbolos, né? Qual a sociedade que não se organiza e que vive em função de símbolos? Nesse sentido, eu acho que, politicamente falando, o Papa Francisco está ocupando um espaço que se tornou vazio pelos políticos tradicionais. E, sob o ponto de vista espiritual, sob o ponto de vista religioso, ele está dando um aceno muito profundo, não apenas para os católicos, mas para os cristãos de uma forma geral, e a sua preocupação em procurar outras religiões, né? Claro que ele tem oposição, inclusive no seio católico, especialmente àqueles que acham que a Igreja tem, no fundo, apenas uma missão e, portanto, ele só teria um caminho a trilhar, que é aquele do Espírito, etc. e tal. O Papa Francisco jamais vai negar esse caminho, essa é a essência e a razão de ser da sua Igreja Católica, mas, ao mesmo tempo, ele tem aquilo que eu chamaria de consciência do compromisso moral da religião, especialmente com aqueles que sofrem. Você me disse quem mais poderia agir nesse sentido. A princípio, a priori, ele está quase sozinho. Você conta nos dedos lideranças mundiais que têm tido a ousadia de abrir as portas dos seus países para esses milhões de refugiados. Eu lembro de Angela Merkel, e que está sofrendo politicamente. Exato. E que está sofrendo politicamente. Mas há outros setores. A própria ONU tem um ponto específico, um local específico para tratar disso, que é o Acnur, que é o setor das Nações Unidas que vai, de certa maneira, pastorear e monitorar os refugiados pelo mundo afora, mas é muito pouco ainda, muito pouco. Mas há, por fim, um aspecto que me deixa, se não otimista, pelo menos esperançoso. Eu acho que no dia que o professor de História Contemporânea perder a esperança, ele pode rasgar o diploma e parar de trabalhar. Você sabe o que é? É uma coisa relativamente nova, Marcelo, no mundo, na minha opinião, que se chama opinião pública mundial. Ou seja, esqueçamos os governantes, esqueçamos os estados politicamente formados e pensemos em milhões e milhões de pessoas que saem do conforto das suas casas, vão para as ruas, fazem passeatas gigantescas para pedir a paz, para dizer nós não aceitamos a xenofobia, da mesma forma que não aceitamos o terror, venha ele de onde vier e com a roupagem que ele quiser ter. Isso eu acho que funciona e tende a aumentar. Quer dizer, quanto mais essa opinião pública for se manifestando e expondo sem medo, com coragem, as suas posições no meio das ruas, os próprios governantes serão obrigados a repensar as suas atitudes. Veja, é justamente o combate a esta visão reducionista que hoje está assustando o mundo. A visão de Trump, de Marine Le Pen, de outros ali no norte da Europa, a Áustria, e que vão surgindo por aí, estes que têm este pensamento que hoje a gente está aqui falando sobre ele, uma visão reducionista. O combate a esta visão deve partir de todos, não é? Exatamente. Sim, é fundamental. Acho que, como o professor Antônio levantou muito bem, essa movimentação dessa opinião pública global, de cada um de nós, de termos a noção do impacto disso, desse fechamento, desse definhamento, dessa crise que pode ter consequências gravíssimas, como, por exemplo, na Europa, esses jovens que nunca vão ter um emprego, que são condenados
Assim como houve um movimento no final da década de 70, né, de música, de cultura, os punks que colocavam não há futuro, né, no future, a juventude tem vivido isso. E entender, compreender essa história realmente é fundamental, porque a crise ela surgiu nos Estados Unidos na virada entre 2007 e 2008. Como os Estados Unidos adotaram uma política não ortodoxa na economia, ou seja, de impressão de dólar, né, os chamados quantitative easing, Q1, Q2 e Q3, eles imprimiram dólar, né, eles conseguiram aliviar a crise no país, mas essa crise foi exportada para a Europa, né, ou seja, é uma crise que nasceu nos países ricos e desenvolvidos. E a crise se instalou na Europa, dada a orientação extremamente rigorosa de uma economia muito ortodoxa. Ou seja, o apontamento, como o professor Antônio colocou no primeiro bloco, dessas lideranças xenofóbicas surgiu mais recentemente na Europa. O Trump é um fenômeno mais atual, mais recente, mas essas lideranças foram perpetuadas, como você muito bem colocou, em países nórdicos e vários países europeus. Não é? E realmente isso voltou para o outro Atlântico, né? E respondeu. Agora, eu acho também há um ponto importante na economia para entender que é esse modelo de globalização que se perpetuou no planeta, ele demonstrou, do ponto de vista da opinião da população norte-americana, um limite, né? Os Estados Unidos lideraram esse movimento internacional de globalização. Porém, mesmo a população norte-americana foi penalizada e sofreu com a crise. E como raiz desse fenômeno do Trump, você tem 10 milhões de homens brancos e de olhos azuis morando debaixo da ponte, sem casa. Então esse sentimento xenofóbico tem essa raiz, não é? Então ele diz, olha, essa forma de globalização não deu certo, né? Nós defendemos os fluxos, os movimentos, mas de um ponto de vista humano, de um ponto de vista social, que a sociedade comande. E nesse sentido, o Papa Francisco, um irmão nosso, um latino-americano, um egresso, né, de países, né, que não estão no centro da economia mundial, ele fala muito a realidade não só do nosso continente, mas de grande parte da população humana. Olha, o Papa não tem respondido ultimamente ao que tem feito Trump. Ele tem trabalhado e tem feito aquilo que deve ser feito, defendido o migrante, o refugiado, essas coisas todas. Mas eu vou lançar um desafio para o próximo bloco aqui para os senhores. Uma das desculpas hoje que vem da Europa e do próprio Trump para se agir assim é a ameaça violenta do Estado Islâmico. Como fazer, como combater uma ameaça como o Estado Islâmico para que se tire este argumento também desses que pensam xenofobicamente. Daqui a pouquinho no nosso próximo bloco.